Olá, novelover! Seja muito bem-vindo à quarta parte do especial As 60 piores novelas da TV Globo, com as posições 30º ao 21º lugar. É já já depois da vinheta, não sai daí! E na 30ª colocação do ranking ficou Morde e Assopra. Em sua terceira e última novela no horário das 7, Valcir Carrasco decidiu voar e apostou em uma trama inusitada sobre dinossauros e robôs. No folhetim, que estreou em 21 de março de 2011, a história consistia no envolvimento da paleontóloga Júlia, vivida por Adriana Esteves, com o rude fazendeiro Abner de Marcos Pasquim, que se apaixonam um pelo outro, mas vivem às turras, pois ela está interessada em explorar as terras dele, onde foram encontradas ossadas pré-históricas de milhões de anos, em busca de uma nova espécie de dinossauro. Mas o viúvo grosseirão não está disposto a ter suas terras esburacadas por um bando de pesquisadores esquisitos. Na outra ponta da trama encontra-se Ícaro, Matheus Solano, um inventor em busca de métodos tecnológicos para criar um robô com as características de Naomi, Flávia Alessandra, sua amada esposa que desapareceu e foi dada como morta há alguns anos em um acidente. E nesse encontro da alta tecnologia com a pré-história, aliado ao texto didático, mastigado e infantiloide de Valcir Carrasco, Morde e Assopra chega ao 30º lugar desse nosso ranking de piores novelas. Em 29º lugar, Família é Tudo. Daniel Ortiz sempre tenta emular em suas tramas as deliciosas comédias das 7 dos anos 1980, especialmente as novelas de Silvio de Abril, mas falha miseravelmente. Não foi diferente com sua última trama da faixa, que estreou em 4 de março de 2024, que contava a rocambolesca história de duas irmãs gêmeas idosas, Frida e Catarina, vividas por Arlete Salles, uma rica e bondosa, a outra dissimulada e ardilosa. A rica e excêntrica tem 5 netos com nomes de planeta: Vênus, Natália Dil, Júpiter, Tiago Martins, Electra, Juliana Paiva, Andrômeda, Ramile e Plutão. Isaac Lopes, todos de mães diferentes, mas do mesmo pai, único filho de Frida, já falecido. Os irmãos, desunidos e completamente diferentes entre si, viram alvo de um plano da avó maluquinha que os obriga a morarem juntos na mesma casa e assumir o negócio da família para terem direito à herança. No meio de toda essa confusão, a vovozinha desaparece durante um cruzeiro e o circo está armado para o autor brincar de escrever uma novela das 7 oitentista muito ruim. E batendo o ponto nessa lista, na 28ª posição, Salve-se Quem Puder. Falando em Daniel Ortiz, olha ele aqui outra vez, honrando a péssima canetada com essa novela que estreou em 27 de janeiro de 2020. A ideia da trama não é de todo ruim. 3 mulheres completamente diferentes entre si se conhecem em uma situação inusitada e acabam testemunhando um assassinato. Ao entrarem para o programa de proteção à testemunha, Alexia, Débora Seco, Luna, Juliana Paiva e Kira, Vitória Estrada, assumem novas identidades, respectivamente Josimara, Fiona e Cleide. Mudam o visual e o estilo de vida. E aí, cada uma, com o seu drama pessoal e problemas a resolver, precisam encontrar um jeito de continuar vivendo suas vidas sem que ninguém saiba que estão vivas. O problema é a quantidade de personagens em um elenco gigantesco, em situações forçadas de humor e drama barato, sem consistência e zero qualidade textual. Com uma infinidade de núcleos, tramas paralelas e personagens secundários, é impossível atingir qualquer nível de profundidade. Isso sem falar nos triângulos amorosos chipáveis, nos quais o autor é viciado em criar. Tudo absolutamente raso e descartável, e nem dá para pôr a culpa na pandemia. E com Salve-se Quem Puder, Daniel Ortiz gabarita nosso ranking. 27ª posição, Caras e Bocas. Valcir Carrasco voltava ao horário das 7 com sua segunda novela na faixa, em 13 de abril de 2009.
A novela do Macaco, como foi habilitada por muitos, abordava o mundo das artes plásticas com uma crítica inteligente e bem-humorada, ao colocar um símil pintando quadros que se tornam verdadeiras obras de arte, quando Denis Marcos Pasquim, um pintor medíocre, adota o animal clandestinamente e usurpa a autoria dos quadros. A carismática macaca Kate, que fazia o macaco Chico, cativou o público. A história de amor entre a rica marchand Daphne, Flávia Alessandra, dona de uma galeria de arte, e o pobre Gabriel, Malvino Salvador, um pintor fracassado que abriu mão do seu sonho de viver da arte para administrar o bar da família, também ganhou a audiência. Em uma raríssima exceção, eu também adorei essa novelinha de Valcir Carrasco. Mas, como a opinião deste que vos fala não é preponderante nessa lista, tem votante que achou caras e bocas a treva. E por isso, ela é o 27º lugar. 26ª posição, Salve Jorge. Glória Pérez poderia ter encerrado sua fase de novelas ambientadas em países exóticos com O Caminho das Índias. Mas ela ainda queria falar sobre a Turquia e cometeu Salve Jorge. A história, que chegava aos lares brasileiros em 22 de outubro de 2012, substituindo o fenômeno Avenida Brasil, abordaria um tema sério e urgente: o tráfico humano. A mocinha pobre e batalhadora Morena, vivida por Nanda Costa, moradora da comunidade Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, encontra o amor na figura de Tel, Rodrigo Lombardi, cavaleiro do exército que surge em sua vida como um verdadeiro príncipe. Mas Morena, que já caiu antes nas armadilhas do amor, ambiciona muito mais que um homem que a salve num cavalo branco, e iludida pela promessa de uma oportunidade única de transformar sua vida, aceita um convite para trabalhar na Turquia, o que ela jamais poderia imaginar e que desencadeia todo o fio condutor da novela é que a promessa de uma vida melhor em terra estrangeira é, na verdade, uma grande armadilha. Morena é traficada e obrigada a ser prostituta em Istambul se um dia quiser rever sua mãe e seu filho. A trama poderia ter sido incrível, mas um grande marco na carreira da autora, se Glorinha não tivesse voado alto demais. Com um elenco imenso de grandes estrelas, não houve história para todo mundo. Grandes nomes fizeram apenas figuração de luxo, furos no roteiro, situações inverossímeis e soluções absurdas fizeram de Salve Jorge um fracasso notório. Na 25ª posição, A Padroeira. Logo após o enorme sucesso de O Cravo e a Rosa, Valcir Carrasco foi acionado para dar mais uma canetada no horário das 6. Recém-contratado da Globo, o autor se debruçou sobre a novela As Minas de Prata, da TV Excelsior de 1966, para se inspirar em seu novo trabalho, e assim surgiu A Padroeira. No ar, em 18 de junho de 2001, a história, que se passava em 1717, remetia à ambientação de Chica da Silva, sucesso do autor na TV Manchete, e contava a história de amor proibido entre Cecília, Débora Seco, prometida ao rude, grosseiro e prepotente Dom Fernão de Avelar, Maurício Matar, e Valentim, Luigi Baricelli, um herói destemido. Mas, em meio a figuras tenebrosas e violentas, a trama também narrava a descoberta dos pescadores da cidade de Guaratinguetá, que, ao encontrar uma imagem no fundo do rio Paraíba do Sul, lutavam pelo reconhecimento do culto a Nossa Senhora Aparecida, que realizou milagres na época. A novela era bastante densa para o horário, com paisagens áridas, cenários e figurinos sem muita cor, caracterizações nada glamourosas e uma história seca e pesada que afugentou o público da faixa. Foi a novela mais séria de Valcir, que, dirigida pelas mãos de ferro de Walter Avancini, respondeu com baixíssima audiência para a época, o que levou a emissora a exigir uma reformulação na história, sumindo com o núcleo da padroeira do título e ficando muito mais com a cara do autor, que incluiu novos personagens e situações cômicas que destoavam da ideia original. Sem sombra de dúvidas, foi a pior novela de Valcir Carrasco na faixa das 6. Na 24ª posição, Os Gigantes. Lauro César Muniz pesou a mão em sua trama das 8, que estreava em 20 de agosto de 1979. A começar pelo título absolutamente metafórico e complexo. A eutanásia foi pela primeira vez abordada como em trecho folhetinesco em uma telenovela.
O tema foi apresentado para o público e discussões sob o ponto de vista científico, ético e religioso foram levantadas. A novela começou falando de doença, dor, hospital, tensão, passou por aborto, brigas familiares e processos judiciais e culminou com o suicídio da protagonista Paloma, de Dina Sfat. Os Gigantes foi taxada de depressiva e acabou por se tornar uma das novelas mais polêmicas da nossa teledramaturgia. O clima excessivamente passional provocou o desinteresse no público, a exaustão do autor e a sua demissão antes de a novela terminar. 23º lugar, O Amor é Nosso. Pedro Fábio Júnior é um jovem ambicioso que quer vencer como músico. É muito ligado à mãe Anita, Araci Cardoso, mas entra sempre em atritos com o pai Celso, Nelson Dantas. Sai de casa e vai morar em uma comunidade de estudantes. Em seu caminho, Pedro encontra os irmãos Bruno, Busa Ferraz e Nina, Miriam Rios. Bruno é um compositor que inicia uma parceria profissional com Pedro. E Nina, romântica, se apaixona por Pedro, mas fica dividida entre ele e a forte amizade por Chico, Stepan Ercecian, um ex-seminarista. Essa era a trama escrita por Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho, com Fábio Júnior fazendo o papel de Fábio Júnior, aproveitando o hype para promover a carreira de cantor do artista em uma história sem muito escopo, meio vazia, que precisou passar pelas mãos dos autores Gilberto Braga, Walter George Durst, Sérgio Jockman, Silvio de Abreu e Vicente Sesso, até sua estreia em 27 de abril de 1981. Entretanto, tudo não passou de um emaranhado de personagens que confundiu o telespectador, afastando-o da novela. O Amor é Nosso é hoje lembrada como uma das produções mais problemáticas da história da TV Globo, um fracasso retumbante. Reza a lenda que a emissora tenha apagado todas as fitas da novela, sobrando apenas a abertura e algumas chamadas de estreia. Na 22ª posição, Fuzue. Em sua estreia na TV Globo, um empolgado Gustavo Reis criou Fuzue, uma trama clichê de caça ao tesouro, com estreia em 14 de agosto de 2023. Sua missão era ingrata, substituir o sucesso Vai na Fé, e infelizmente ele não deu conta. A história da mocinha carismática e comunicativa Luna, feita por Giovanna Cordeiro, que produz e vende joias com materiais reciclados, busca pelo paradeiro da mãe desaparecida há anos, Maria Navalha, feita por Olivia Araújo, se apaixona pelo mocinho rico e atrapalhado Miguel, vivido por Nicolas Prates, e é meia-irmã da vilã milionária Preciosa, defendida por Marina Rui Barbosa, que quer encontrar um tesouro que está diretamente ligado ao desaparecimento da misteriosa mãe, tão procurada por nossa heroína, não empolgou o público. E em 21º lugar, Sete Pecados. Promovido ao horário das 7 após sucessivos sucessos na faixa das 6, Valcir Carrasco escreveu uma de suas piores novelas, no ar em 18 de junho de 2007. Sete Pecados tinha uma premissa irresistível, abordando pecados e virtudes por meio de seus protagonistas Beatriz, de Priscila Fantin, a pecadora, Clarice, feita por Giovanna Antonelli, a virtuosa, e Dante, Reinaldo Giannichini, na linha tênue entre o pecado e a virtude. Todos os personagens do bem ou com traços de vilania tinham um pecado capital para chamar de seu, aquele que sobressaía em seu comportamento e personalidade. Luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, avareza e soberba impulsionavam os personagens em maior ou menor grau. E essa abordagem seria um prato cheio para qualquer enredo de cinema, teatro ou novela. Mas nosso querido Valcir conseguiu estragar uma potencial ótima novela das 7 com seu toque de Midas reverso. E essa foi a 4ª parte do nosso especial, as 60 piores novelas da TV Globo. Eu volto amanhã com a 5ª e penúltima parte. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue lá no Instagram, na página Você Viu a Novela On, e no próximo vídeo